Imagine um tempo em que nada existia além do vazio. Apenas Nun, o caos primordial. Foi desse abismo que Atum surgiu, autogerado, trazendo as forças que moldaram o mundo. No mito de Ra e Atum, cada nascer do sol é uma nova criação. Hoje você vai descobrir como os antigos egípcios explicavam o início de tudo. Você já se perguntou como os humanos começaram a imaginar o universo? No Egito Antigo, surgiu uma história fascinante sobre o nada, o caos, o primeiro Deus que nasceu de si mesmo e o sol que cria a ordem ao atravessar o céu. É o mito de Ra e Atum, poderoso, antigo e misterioso. Hoje vamos explorar seus detalhes, versões e significados, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo. O vazio primordial e Nun. Nos primórdios do mito egípcio, antes do tempo e do espaço, existia apenas Nun. As águas originais, vastas, escuras, sem forma. Nun era o caos primordial, o estado de potencial infinito, onde nada ainda tinha nome ou limites. Do silêncio úmido e da escuridão absoluta, emergia uma possibilidade. Algo seria criado. Esse conceito de água primitiva aparece em muitas culturas. Rios cósmicos, oceanos sem margens, abismos escuros. Mas no Egito, Nun era mais que isso. Era uma realidade viva, eterna, uma substância caótica que sustentava invisível tudo o que viria a existir. É importante notar que Nun não era maligno nem inimigo. Ele simplesmente era a matéria sem forma, o substrato de onde tudo poderia nascer. Era sobre esse mar escuro que a mente do universo descansava, aguardando o momento da criação. Atum, o primeiro deus autogerado. Do Nun emergiu um monte primordial, o Bem-Bem, um rochedo, uma pequena ilha sagrada onde Atum surgiu. Atum não foi criado por outro deus. Ele se autogerou. Ele era completo, único, o completador. Em algumas interpretações, o nome Atum deriva da palavra egípcia Teemi, que significa completar ou ser completo. Em algumas versões, Atum cria Shu, o ar, e Tefnut, a umidade, a partir de sua saliva ou pelo ato de expelir, espirrar ou cuspir. Já em outras, por meio de uma ação criativa de sua própria mão. Shu e Tefnut, ar, umidade e o equilíbrio inicial. Shu e Tefnut são os primeiros filhos de Atum. Shu representa o ar, o espaço, a leveza, e Tefnut representa umidade, vapor, líquido, a sensação de um mundo que respira, que contém nuvens ou orvalho. Depois de serem criados, Shu e Tefnut se perdem no caos de Nun, distanciando-se de Atum, que envia sua olho para procurá-los. Essa olho de Atum, ou olho de Ra em versões sincréticas, simboliza tanto conhecimento, vigilância, poder ativo de observação. Quando Shu e Tefnut retornam, Atum aceita o retorno, restabelecendo ordem inicial. Essa separação e retorno também simbolizam ciclos de ausência e presença, de desequilíbrio que é corrigido, ideias muito caras no mito egípcio. Ordem, Ma'at, nasce da resolução entre caos e ordem. Jeb e Nut, terra e céu, se encontram e são separados. Com Shu e Tefnut, o universo começa a estruturar-se. Eles geram Geb, a terra, chão firme, e Nut, o céu, abóbada estrelada. Geb e Nut são unidos, literalmente entrelaçados pelo mito. Mas para que a vida sob o céu se torne possível, precisam ser separados. É Shu quem ergue Nut para que Nut arqueie sobre Geb, formando o espaço entre o céu e terra, permitindo que o mundo físico exista. O dia, a noite, o nascer e pôr do sol dependem dessa estrutura. Nut, a deusa do céu estrelado, estende-se e cobre a terra, criando um teto vasto sobre Geb. No mito visual, ela está arqueada, cheia de estrelas, com o corpo estrelado, enquanto Geb repousa abaixo, com o solo, vegetação, rios. Essa imagem se repete em templos, relevos,
e arte funerária. Ra e a fusão com Atum, o Sol como força criadora. Com o passar dos tempos, o mito de Atum recebeu variações, especialmente ligadas ao Sol. Atum se funde ou se identifica com Ra, o deus do Sol, dando origem ao conceito de Atum-Ra. Ra é o Sol ao meio-dia, ou ao nascer do dia, ou em diversas formas. O falcão que domina o horizonte, Horácte, o escaravelho, o homem com cabeça de falcão, etc. Quando o dia termina, o sol se põe. Nessa hora, o mito diz que Ra torna-se Atum, envelhecido, ou assume forma de Atum para descansar no horizonte ocidental. O ciclo solar, nascer, atravessar o céu, pôr, noite, renascimento, reflete a ideia de criação contínua, de renovação perpétua. Esse sol que tudo vê, que tudo ilumina, que se renova, não é só luz física, mas luz de ordem, de vida, de poder sobre o caos. Atum-Ra torna-se, portanto, representante máximo da criação, da vida e da ordem. Ma'at, o universo dos deuses, Enéade de Heliópolis. Da união de Ra e Atum com suas criações resultam os outros deuses da Enéade de Heliópolis: Shu, Tefnut, Geb, Nut e depois Osíris, Ísis, Set, Neftis. Esta linhagem divina sustenta a mitologia egípcia. Cada deus tem papel próprio. Geb traz a terra e seus frutos, Nut, o céu, os astros, Shu, o alívio do ar, Tefnut, o elemento vital da umidade, Osíris associado à morte e regeneração, Ísis a magia e maternidade, Set a desordem, caos, Neftis ao crepúsculo, noite, morte silenciosa. A Enéade não é apenas genealogia, é estrutura simbólica para explicar o mundo e a experiência humana. Terra, céu, fertilidade, morte, ordem, caos, tempestades, secas, enchentes do Nilo, ciclos agrícolas, tudo se reflete no mito. Criação dos seres humanos. Segundo algumas versões do mito, quando Shu e Tefnut retornam, Atum chora. Suas lágrimas tornam-se seres humanos. Essa ideia é profunda. O humano surge do divino, não exatamente por obra direta, mas como consequência emotiva, simbólica. O sofrimento, a alegria, o contato divino geram humanidade. Esse gesto de criar humanos das lágrimas é único. Não há procriação direta ou cósmica, mas sim uma manifestação de empatia, de compaixão divina, mostrando que a existência humana é valorizada, surgiu como presente ou resposta emocional do Criador. Simbolismo: Ma'at, caos, ordem e ciclo. Muito além de contos antigos, esse mito expressa valores centrais da civilização egípcia. Um desses é Ma'at, a ordem, a verdade, o equilíbrio cósmico, social, moral. Para os egípcios, Ma'at era tão essencial que faraós juravam preservá-la, templos celebravam-na, e muita arte dedicava-se a representar seu símbolo. O mito começa em caos, Num, passa por desordem, cria-se uma sequência de divindades que organizam o mundo. Atum cria Shu e Tefnut que criam Geb e Nut, etc., e termina com a criação humana, a terra cultivável, o céu estrelado, a ordem visível. A cada dia, o nascer do sol dizia: o caos foi vencido. A cada ano, o Nilo inundava e renovava a terra. A cada morte, esperava-se uma vida após a morte. Tudo parte de um ciclo contínuo. Variantes, textos antigos e evidências arqueológicas. Existem várias versões do mito, escritas em textos como os textos das pirâmides, os textos dos caixões e nos papiros funerários. Cada reino, cada cidade egípcia tinha sua versão local, seus detalhes preferidos. Heliópolis era o centro da versão de Atum-Ra, mas em outras regiões outros deuses criadores. Ptah, por exemplo, tinham narrativas concorrentes ou complementares. O mito na cultura pop. Esse mito impressionante não ficou preso ao passado. Ele voltou a aparecer em filmes, séries, jogos e literatura moderna. Um exemplo claro é o filme Deuses do Egito de 2016,
que dramatiza muitos dos deuses solares, embora de maneira bastante fantasiosa e repleta de efeitos visuais, levando antigas crenças para uma audiência global. Nos jogos, a influência é igualmente marcante. Em Assassin's Creed Origins, o jogador percorre o Egito Antigo de forma imersiva, visita templos dedicados a Ra, observa hieróglifos minuciosamente recriados, aprende sobre rituais e crenças e até tenta interagir com mitos como Atum-Ra, vivendo uma experiência quase educativa ao explorar o mundo antigo. Já em Age of Mythology, o jogador pode escolher os deuses egípcios, invocando poderes ligados a Ra, como a luz solar devastadora que incinera exércitos inimigos, reforçando o caráter divino do Sol como arma de destruição e proteção. No anime Yu-Gi-Oh!, uma das cartas mais icônicas e reverenciadas é o dragão alado de Ra, inspirado diretamente no deus solar, retratado como uma criatura divina com poderes quase absolutos. Essa representação ecoa o status de Ra como criador, soberano e fonte de vida, ao mesmo tempo em que desperta nos fãs a sensação de manipular uma força cósmica, perpetuando o mito em um formato moderno e acessível. Na literatura fantástica, autores modernos exploram a mitologia egípcia para criar universos inteiros cheios de mistério e magia. Um exemplo é Rick Riordan, na saga As Crônicas dos Kane, onde Ra aparece como uma figura envelhecida, excêntrica e ao mesmo tempo poderosa, ainda guardando o brilho da criação em sua essência. Já Neil Gaiman, em American Gods, ou Deuses Americanos, insinua a presença de divindades egípcias entre os deuses que viajam para o Novo Mundo, sugerindo que mesmo em terras distantes, os mitos egípcios encontraram espaço para sobreviver e se reinventar. Esses exemplos mostram que, mesmo em mídias modernas e aparentemente distantes, o fascínio pelo Sol como força criadora, pela luta entre ordem e caos e pela autogeração divina de Atum continua vivo. Seja em cartas colecionáveis, em narrativas literárias ou em jogos digitais, o mito de Ra e Atum segue ecoando, reinterpretado e reimaginado, mantendo sua chama acesa através dos séculos. Se essa construção mitológica te encanta tanto quanto a mim, nos dê uma forcinha com o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo essas histórias incríveis para você. Agora, de volta para o vídeo. Comparação com outros mitos de criação. A criação do mundo a partir do caos não é uma exclusividade do Egito. Diversas culturas espalhadas pelo planeta desenvolveram mitos semelhantes, cada uma refletindo seus valores e visões de mundo. Na mitologia grega, por exemplo, o caos primordial dá origem a Gaia, a Terra, Tártaro e Eros, um processo que ecoa a ideia egípcia de um universo nascendo do vazio. Já entre os povos da Mesopotâmia, o mito do Enuma Elish apresenta Tiamat, a deusa dragão do oceano primordial, cujo corpo dilacerado por Marduk dá forma ao céu e à terra. Um paralelo interessante com o conceito de Nun, o oceano primordial egípcio. No Japão, o shintoísmo traz a lenda de Izanagi e Izanami, deuses que, ao mexerem uma lança sagrada no oceano do caos, criam as primeiras ilhas do arquipélago japonês. Entre os povos nórdicos, o mundo nasce a partir do vazio chamado Ginnungagap, onde o gelo de Niflheim se encontra com o fogo de Muspelheim, dando origem ao gigante Ymir e, posteriormente, à própria Terra. Essas semelhanças revelam algo fascinante. Apesar das distâncias geográficas e culturais, muitas civilizações enxergaram o início de tudo como um salto misterioso do caos para a ordem. O mito de Ra e Atum nos mostra que a criação não é só um começo, mas um eterno retorno. O sol que nasce, o sol que se põe. O caos enfrentado, o silêncio transformado em ordem. Se essa jornada te emocionou,
Se te fez ver o sol com outros olhos, inscreva-se no canal, curta, ative o sininho e compartilhe essa história com seus amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer e mostra ao YouTube que nosso conteúdo é relevante. Quero saber, qual parte do mito mais tocou você? Deixe seu comentário. Sua voz também faz parte desse universo de histórias. Até a próxima aventura em folclores e lendas pelo mundo.